E eu comecei a perguntar-me quem eram os vossos inimigos. Porque para Karl Popper, com a sociedade aberta, havia inimigos claros, declarados, definidos. E não sei se vocês também têm amigos, inimigos, ou o que é que se esconde por detrás desta palavra sociedade aberta. Não vou vos dizer qual é a definição que Karl Popper dá de sociedade aberta, nem quem são os inimigos que ele vê, mas já agora, os que tiverem interesse, valeria a pena irem ver esta obra, uma das maiores obras principais da filosofia do século XX. Depois pensei numa segunda entrada possível, pensei em Aimé Césaire, este grande escritor, poeta, um dos padres da negritude, com Damas e Senghor, que num dos seus livros, talvez os mais conhecidos, Discurso sobre o Colonialismo, ele diz que o Ocidente triche, quer dizer, faz batota com os seus próprios princípios. Eu poderia dizer, com os seus próprios valores. E pensei ontem à noite, enquanto tentava preparar alguma coisa para esta manhã, que seria uma boa porta de entrada, mas acabei pensando que eu ia deixar-vos simplesmente os trabalhos de Aimé Césaire sobre a questão dos valores e da relação desses valores entre a nossa África e a africanidade com o mundo ocidental, mas também deixo isto como referência para quem estiver interessado. E eu decidi começar esta apresentação com um valor, eu vou chamar de transcendental, mas que norteia as lutas dos povos africanos desde há 5 séculos a esta parte, que é o que eu chamo o valor, os gregos chamavam isto aletheia, quer dizer liberdade. A ideia de liberdade, aletheia, não quer dizer a possibilidade de autodeterminação, não quer dizer a separação, não quer dizer fazer o que eu quero, mas quer dizer pertencer. Contrariamente ao que a gente pensa, quando a gente pensa em liberdade, pensa que cada um faz o que entende, cada um faz o que quer, cada um tem espaço de escolher a própria vida, o próprio destino. E por detrás desta concepção errada de liberdade nasceram as várias formas de neo- ou ultraliberalismos, que é uma das coisas que nós praticamos no nosso em Moçambique. Isso vai de encontro com as últimas palavras que eu ouvi do professor Oscar Monteiro antes. A palavra liberdade, insisto, a palavra aletheia é livre aquele que pertence a um grupo comunitário. Eu vou dar um exemplo muito simples. Nós estamos em Moçambique com uma série de refugiados da Somália, da Etiópia, do Ruanda e de outros países. Esses indivíduos chegam a Moçambique porque não são moçambicanos, porque não pertencem a Moçambique, não têm direito, não têm as liberdades que nós temos como moçambicanos, de passaporte, a residência ou a participação nos pleitos eleitorais. Quer dizer, quem pertence, goza, beneficia de direitos, tem mais liberdade de circulação, de participação, que não tem um metec. Metec para os gregos era o estrangeiro, aquele que não pertence à comunidade. Então, a primeira coisa que eu queria dizer e sublinhar é que liberdade não quer dizer fazer o que eu quero, mas é inserir-me na dinâmica sociopolítica e cultural de uma comunidade determinada. Este valor da liberdade nós encontramos-lo nos gregos, nos romanos, nós encontramos-lo na época cristã, já desde o primeiro século, nós encontramos-lo como a ideia maior de toda a modernidade. A modernidade ocidental, a gente pode pensar que começa com as artes, com o humanismo do Renascimento, podemos dizer que ganha sua expressão maior com o iluminismo do século XVIII, mas se há um conceito que é fundamental para toda a época, a partir do século XV até hoje, é o conceito de liberdade. É da liberdade que nascem as primeiras revoluções, é da liberdade que vai nascer aquilo que nós chamamos o liberalismo, que eu vou fazer uma distinção entre o liberalismo político e o liberalismo econômico. As 4 principais revoluções liberais, a Revolução Holandesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, todas elas gravitam
em volta da liberdade. Mas todas as revoluções que vão ser feitas no século XIX, na Ásia, na América Latina e mais tarde em África, também gravitam em volta do conceito de liberdade. Por que a liberdade é tão importante? Ela não é nunca tão importante como quando ela falta. É porque ela veio a faltar para um conjunto de homens, povos e continentes que ela tornou-se o elemento gravitacional. Vamos restringir simplesmente às revoluções do terceiro mundo. Uma vez mais, na Ásia, na América, que fez o das suas revoluções no século XIX, e em África, que apesar dos panafricanismos começarem no século XIX, só começam a ter a sua consecução no século XX. A minha tese é que não se pode entender nada de África, não se pode entender nada de África, nem do ponto de vista filosófico, nem do ponto de vista literário, nem do ponto de vista político, se omite de meter a chave na ideia da liberdade. Por quê? Porque a modernidade, aquilo que começa no século XV, transforma os africanos de sujeitos a objeto da historicidade de outros. O número, vocês sabem, de vez em quando eu olho para isto e fico a pensar, me caem lágrimas nos olhos, como é que se puderam transportar tantos homens como escravos nas condições que foram transportados e nas condições em que viveram, não por 1, 2, 3, 4 anos, mas por bem 4 séculos. Milhões de africanos foram transportados. Isso destruturou sobremaneira o continente africano, participou através do comércio triangular em enriquecer o Ocidente e meteu as bases para o tipo de globalização mundial que vivemos ainda hoje. Por isso, os africanos fizeram da busca da liberdade, eu vou chamar assim, o paradigma essencial das suas reflexões e das suas vidas. Eu costumo, vou ser muito rápido e breve, dividir o que eu chamo de liberdade em 4 partes. Eu costumo falar da liberdade como emancipação da escravatura. É um processo que começa desde 1492, 93, da descoberta da América, até que em 1865 há a 15ª reforma da emenda constitucional nos Estados Unidos, que diz que os negros passam a ser indivíduos constitucionalmente livres. Vou repetir, 1492, 3 até 1865. 4 séculos em que não há liberdade e para qualquer ser humano, para qualquer escravo, a busca libertária é a coisa mais importante e fundamental. Para nós, africanos de língua oficial portuguesa, a escravatura não termina em 1865, porque os luso-brasileiros só aceitam a imposição do fim da escravatura 20 anos mais tarde, em 1885. No mesmo ano em que começam com as divisões de Berlim as veleidades coloniais. A divisão do continente africano, processo que vai até 75, quando chegamos à independência. E com a independência não termina, porque logo a seguir temos Chiquala e temos Guerra de 16 anos. E com a Guerra de 16 anos não termina, porque depois temos todo o processo de neocolonização que culmina com as dívidas ocultas, que são nossas, mas são pilotadas grande parte através e também do exterior. Agora, como Deus não podíamos estar mais sossegados, agora temos o IDA e temos outras coisas que se seguem. Então, a nossa história de 5 séculos é uma história de busca, de luta, de conflitos, mas também inundada de muitos paradoxos. A partir de 1865, há uma segunda busca libertária. Essa busca libertária faz-se nas diásporas negras. E eu chamo isso a luta pela integração social. Vocês veem, a segunda emenda constitucional, a 15ª nos Estados Unidos, é 1865, mas um século depois ainda temos marchas sobre Washington, de Martin Luther King. Só com Lula, no Brasil, é que os negros tiveram direito ao acesso à educação, muitas vezes de base, para não falar da superior. O que significa que a integração
não obstante o fim da escravatura no século XIX, ainda não foi ou não é uma realidade nas diásporas negras no exterior. A partir do século XIX, nós temos o terceiro nível de busca libertária, que eu chamo liberdade como autodeterminação política. Começam as aventuras das independências africanas e começam também no continente americano, com a independência da Haiti. Depois temos a Libéria, Sierra Leoa. E o último desta carrelada, uma vez mais, somos nós na África Austral, que temos que passar por uma guerra de 10 anos para obter a independência. E logo depois temos a guerra no Zimbábue, até a guerra do apartheid na África do Sul. E logo depois da independência tem a quarta busca libertária. Eu vou ser breve, vou dizer muitas coisas assim, e depois venho para aquilo para que me convidaram. Nós temos depois, logo depois da independência, aquilo que nós chamamos a liberdade, que eu chamo como desenvolvimento político, econômico e social. Eu faço muita questão que sublinhe desenvolvimento político, econômico e social. E não é por acaso que não meti o desenvolvimento primeiro no econômico, mas meti no político e terminei no social. Então, senhores, para entendermos os valores da Primeira e da Segunda Repúblicas moçambicanas, ou daquele processo que vai de 71 até 90 e de 90 até os nossos dias, nós temos que situar a busca libertária moçambicana como luta de liberdade pela autodeterminação política. Mas esta nossa luta não pode ser dissociada às lutas precedentes de outras africanidades. Primeiro, uma vez mais, como a emancipação da escravatura. Segundo, como as diferentes integrações sociais. E mais tarde, para aquilo que continua sendo a nossa luta hoje, pelo desenvolvimento político, econômico e social. Para nós, liberdade, a partir da década de 50 e 60, se conjugava com a independência. Mas o que se pretendia com a independência era a liberdade dos povos que habitavam o espaço geopolítico que hoje se chama Moçambique. Então, o primeiro valor, eu vou chamar assim, pré-Primeira República, antes da Primeira República. Se chamamos Primeira República a proclamação da independência de 75, há todo um processo que precede esta data de 75. E o valor que vai nortear a guerra ou a luta que vai ser feita é a busca da liberdade, e esta liberdade tem um nome, chama-se independência. No discurso de Eduardo Mondlane, ele diz: moçambicanos, operários e camponeses, etc. E diz que a Frelimo proclama hoje a insurreição geral armada do povo moçambicano. Samora Machel retoma em 75 o mesmo discurso, só que termina dizendo a proclamação da independência total e completa de Moçambique. Quer dizer que o primeiro valor da moçambicanidade é ligado à busca da liberdade, e esta liberdade configura-se como a independência. Só que para chegar a esta liberdade, para chegar a esta independência, com um Moçambique fragmentado, antropologicamente diversificado, constituído por grupos étnicos, linguísticos e raciais diferentes, era preciso um outro valor, um outro acréscimo que sustentasse esta busca libertária. E eu chamo isso a questão da unidade. Não era possível chegar ao primeiro valor, o valor de liberdade e independência, se fôssemos fragmentados. Então começa o processo da criação de um segundo grande valor da moçambicanidade, que é a criação de uma solidariedade forte para um objetivo comum a conquistar entre todos aqueles que se pensam moçambicanos, independentemente do lugar de origem, independentemente da língua que falam, da religião que praticam ou da raça que têm. Por isso, já antes da independência ou antes da Primeira República, há o valor liberdade como independência
acrescentou-se o valor unidade nacional. Unidade entre todos aqueles que se pensavam e se acreditavam moçambicanos. E como o nosso processo, contrariamente aos processos da África francófona e da África anglófona, teve que ser militar, há aqui valores que têm que ser acrescentados já no processo de luta. Contar com as próprias forças, a questão do trabalho, a questão do estudo, os valores da abnegação, e há um valor curiosamente muito moçambicano, sobre o qual vou voltar, que é a vigilância. Depois da independência nós tínhamos a linha de ordem, que era a unidade, trabalho e era a vigilância. Então nós temos valores. Eu quero repetir, o valor principal é a questão da liberdade como independência, mas não era possível chegar à liberdade e independência se nós não fôssemos unidos. Se nós não pudéssemos contar com o nosso próprio trabalho, com o nosso próprio sacrifício, e não fôssemos vigilantes contra todas as atitudes desviantes que pudessem levar ao bom termo a luta pela liberdade e pela independência. Quando nós chegamos em 1975 à proclamação da República Popular de Moçambique, alguns valores pré-moçambicanos ou proto-moçambicanos foram convocados para a Primeira República. E o primeiro destes valores foi, de novo, a questão da unidade. Mas dizer unidade não significaria nada se tal unidade não se traduzisse em elementos e efeitos práticos. A unidade tinha que significar, para ser curto, vou dizer que tinha que se traduzir sobre um conceito que eu vou chamar justiça social. Eu vou querer dizer o seguinte: se para além da unidade que norteia a nossa unidade com todo o processo de luta das africanidades, norteou nossa busca desde o processo da escravatura até as independências africanas e moçambicanas, se a questão da unidade nacional foi fundamental para todo o processo de luta, eu vou querer pensar, para traduzir de maneira breve, que o valor moçambicano fundamental da Primeira República, eu vou reduzi-lo à questão da justiça social. O que nós combatíamos contra o colonialismo era a injustiça que ele representava. E o antídoto para tornar prática a nossa independência era criar uma sociedade justa. O que era uma sociedade justa? Era uma sociedade em que todos tivessem acesso aos mesmos direitos, aos mesmos bens e aos mesmos benefícios. Escola igual e gratuita para todos. Saúde igual e gratuita para todos. Habitação acessível para todos os moçambicanos. Moçambique era muito pobre. Era tão pobre ou era como é hoje. Então inventaram-se as cooperativas de consumo. Se havia 50 quilos de carne, era preciso que aqueles 50 quilos de carne fossem divididos por todos. Para que aquela criança que estava em Chiqualaquala ou estava no norte de Cabo Delgado tivesse, teoricamente, a possibilidade de ter o mesmo bem que tinha quem vivia na São Machilde ou na Pula Nascimento. Houve um esforço contínuo de meter a justiça, a redistribuição do pouco que tínhamos, as possibilidades de acesso aos bens que o país produzia para todas as pessoas. Eu quero dizer que se há um valor forte na Primeira República Moçambicana, e isso é tanto mais forte para mim quanto este valor veio a faltar na Segunda República. O que a Primeira República teve de forte e que desapareceu completamente na Segunda República é o valor justiça social. Numa conversa com alguém, que não vou citar o nome, me dizia o seguinte: a Primeira República Moçambicana tinha dois valores. A integridade, de um lado, ligada à justiça social, e do outro lado uma espécie de... como é que eles chamam isso? Uma espécie de autoritarismo. A Segunda República Moçambicana mantém um certo autoritarismo,
e faz desaparecer a justiça social. A Primeira República pautou essencialmente pelo valor extremamente positivo da justiça. As situações históricas, as guerras com a Rodésia, os conflitos do Apartheid, o conflito da Guerra Fria, os dissensos internos, os restícios de tribalismo ainda existentes, fizeram com que outro dos valores fundamentais da nossa moçambicanidade não tivesse grande expressão. As liberdades de opinião, as liberdades políticas ou até as liberdades de empreender. O que podemos chamar de liberdades económicas. Em 1990, fomos a Roma e decretamos que a Primeira República tinha terminado. Era tempo de enverdarmos por uma outra direção, por um outro caminho. Decidimos que se a Primeira República era libertária, se aquilo que empurrou-nos na Primeira República a constituirmos Moçambique, como foi feito, era a busca da liberdade, o fator guerra, o fator distribuição, levou-nos a pensar que o único caminho para chegarmos à paz era abrir o espaço político à participação do maior número de atores, o que nós chamamos de democracia. Não simplesmente democracia política, mas também um incremento de maiores liberdades em termos económicos e de participação social. É assim que nasceram partidos políticos, nasceram organizações não governamentais como a vossa, nasceram universidades privadas, meios de comunicação chamados independentes, universidades privadas. Quer dizer que se a Primeira República tinha pecado pela falta de liberdade, a Segunda República tenta corrigir a falta de liberdades, abrindo o espaço de participação, quer político, quer económico, quer social, a um número sempre maior de atores. Só que, se é verdade que a liberdade é um grande valor, se é verdade que a democracia, o debate de ideias é um grande valor, eles só podem ser quando existe aquilo que eu vou chamar de tolerância. Quando existe o reconhecimento da diferença e a busca constante do consenso. Em primeiro lugar, a ideia da democracia não foi necessariamente acompanhada nem por uma maior tolerância política, nem por uma real busca do consenso. Por detrás do pluripartidarismo se escondiam resquícios que nós transportamos conosco desde o tempo da Guerra de Libertação até, sobretudo, aquilo que está na origem e nos posicionamentos da Guerra de 16 anos. E isto acabou falsificando o espaço do nosso debate democrático e continua a fazê-lo ainda hoje. As acusações recíprocas dos principais protagonistas têm muitas vezes a ver com a nossa história do passado e não tanto com aquilo que nós buscamos. O segundo elemento forte, um segundo elemento para mim determinante, é que se a gente olha para a estrada que vai para Marraquém, fizeram aquela circular de Maputo, a gente vê que tem muitas rotundas. E de vez em quando eu venho da província de Gaza para entrar no Maputo, atrapalho um bocadinho nas saídas para saber se tenho que ir para Matola, para o Benfica, ou tenho que virar aqui para vir para a Costa do Sol. É que nós estávamos numa rotunda e estava escrito num lugar democracia, mas como estava muito perto de uma outra rotunda, de uma outra curva, onde estava escrito dolarcracia, nós confundimos os dois. Em vez de virarmos para a democracia, viramos para a dolarcracia.
quer dizer ao dinheiro, ao individualismo. Eu colhi a última parte do discurso do Oscar Monteiro que dizia a ideia de que o espaço moçambicano, no seu aspecto físico, material, mas também imaterial, pertence a todos. Então as veleidades individuais começaram a prevalecer sobre os interesses da comunidade. Vocês sabem que a palavra comunidade vem do latim comunia. Comunia quer dizer bens partilhados. Quando nós não partilhamos bens, materiais e imateriais, nós nunca somos comunidade. Só há comunidade quando nós partilhamos o que nós somos e o que nós temos. Então a Segunda República, que tinha um valor extremamente forte, que tentou corrigir um dos erros da Primeira República, que são as liberdades políticas, económicas e sociais, desviando da democracia para a dolarcracia, falhou na justiça social. Aquela justiça social que foi o elemento extremamente forte da Primeira República foi negligenciado, está sendo negligenciado ou metido na dinâmica da Segunda República. Olha, como vocês são mais novos do que eu, a maior parte de vocês, ou quase todos, eu queria dizer simplesmente isto. A vocação primeira da filosofia, a ciência que eu tento praticar, ou a perspectiva epistémica a que eu alinho, não é continuar a constatar o que foi ou o que existe de mau e de negativo. É encontrar alguma alternativa em termos de futuro para criar uma sociedade menos pior daquela que nos é dada a viver e assistir. Pensar no futuro, nós podemos pensá-la como profetas, mas profetas têm verdades reveladas que nós não temos. Pensar no futuro, podemos pensar como futurólogos, mas são estudos de perspectivas que têm falhado sempre. A gente muitas vezes milita por utopias, mas Victor Hugo dizia que as utopias são as verdades da manhã. Então, o que eu trago aqui, o que me levou a aceitar este convite, era dizer-vos que a nossa busca pré-Primeira República era uma busca libertária. Os valores que nortearam a Primeira República foram fortemente de busca de justiça social. E incongruências históricas levaram que falhássemos num dos elementos também fundamentais, que era a liberdade que nós buscávamos. Democrática, de participação, de livre criação de instituições, de partidos, de jornais e até mesmo liberdade económica. Enverdamos pela Segunda República, com um valor forte, democracia, que pressupõe abertura, tolerância, para chegarmos a um valor fundamental, que era a paz. Senhores, estamos a falhar. E estamos a falhar porque, em nome da liberdade, negligenciamos a justiça. Então, o que vamos propor é que ocorra que nós pensemos num terceiro caminho. E este terceiro caminho tem que recuperar todos aqueles valores que na Primeira República foram fortes e nós deitamos fora, e tem que recuperar todos os valores bons da Segunda República para que essa Terceira República seja expressão e um equacionamento e uma síntese entre os valores vividos e praticados no espaço moçambicano nesses últimos 50 anos. O que tivemos de bom na Primeira República foi a forte acentuação sobre a dinâmica da justiça. O que tivemos de bom na Segunda República foi grande acentuação do discurso das liberdades. Eu vou terminar lendo o que eu escrevi com um colega no panfleto sobre a Terceira Via, que era: nem busca da justiça sem liberdades, nem liberdades contra a justiça. Obrigado. Eu diria o seguinte, foi dito aqui... A linha de ordem que se praticava de 75, Unidade de Trabalho e Vigilância, que um dos grandes problemas que nós tivemos, sobretudo na passagem da Primeira e Segunda República, foi que nós continuamos a vigiar
fora, mas esquecemos de vigiar-nos a nós próprios. E deixámos-nos cair em tentações que eram contrárias aos princípios que tinham norteado a criação de Moçambique, da Frelimo e da comunidade moçambicana, nós como a criamos hoje. Porque muito do mal que nós assistimos hoje não veio só do exterior. Foi porque houve uma perda de vigilância em relação a nós. Sabem que não há nenhum de nós que não tenha tentações. Não há nenhum de nós que não goste de luxo, de coisas bonitas, de acumular e ter muitas coisas. E é necessário muitas vezes aquela vigilância que a gente tem em relação ao exterior, ao capitalismo, às pessoas que querem acumular, ter em relação a nós próprios. Senão podemos muito rapidamente acordar e não reconhecermos a pessoa que nós somos. Uma minha pequena experiência é quando a gente vai a essas conferências internacionais. A gente viaja em aviões, vai a hotéis de luxo, uma vez 4 estrelas, outra vez 5 estrelas, temos carros, temos choferes. Agora sou reitor. Eu todas as manhãs, quando chego no escritório, tenho sempre aqueles senhores guardas que vêm ali: reitor, a gente pode carregar a sua pasta. A tentação é de dar a pasta, mas o que é que me custa a mim carregar a pasta e obrigar um homem de 60 anos a subir 4 andares? O que é que me custa dizer bom dia, senhor? O que é que me custa de ir fazer o meu próprio café? Aquele respeito que eu tenho que ter, aqueles valores que eu tenho que ter. Ou seja, eu não meto gravata nenhuma, eu não tenho chofer nenhum. Há uma série de vigilância que temos que ter em relação a nós próprios, nossos próprios valores, porque a riqueza, o bem-estar, as mordomias, as facilidades de vida são autocorruptores. E se não tivermos esta vigilância, muito rapidamente o Severino que eu sou chega no fim do dia não se reconhece como Severino. E isto é uma chamada de atenção que nós tivemos muito de Samora Machel nos vários discursos que fez e que nós perdemos de vista isto perdeu-nos. E digo isto até em contribuição, até em relação a vocês próprios, né? Se a gente não tiver vigilância para com os nossos próprios princípios, algumas facilidades de vida são grandes corruptores. Foi com o dinheiro que se escangalhou. Vocês recordam-se que aconteceu quando chegou o Numos? Aqui, se eram pequenos talvez, não mais jovens. A primeira coisa que eles fizeram foi inundar Moçambique de dinheiro. Distribuíram dólares a toda a gente. Inventaram encontros, congressos, reuniões como estes, em que não discutia nada. Há sempre uma coisa para comer fora. Vocês começaram a meter todos gravatas e fatos. Olhem para Matola. Quando vocês olham para Matola, aquilo era a zona industrial de Moçambique. Agora se tem lugares de pastos, de comida e de casamento. Transformamos todos os lugares de trabalho em lugares de lazer. E quando acordamos no dia seguinte, o pouco de indústria que Moçambique tinha já não existe. O pouco de jovens militantes que nós tínhamos não existem. Existem rapazes cheios de gravatas e de fatos, meninas com perfumes, mas não temos gente engajada em nenhum tipo de processo real. E isto foi o que aconteceu com a passagem da Primeira e Segunda República e continua connosco. Então, ninguém se ofenda, mas atenção ao que estamos a fazer. Agora, Dr. Citói, o que aconteceu com a justiça, a pergunta foi feita quando falei o juiz outra vez, mas não é o juiz, não é a promiscuidade que existe que não permite ao juiz ou à justiça de ter o espaço próprio de discernimento. A promiscuidade entre o político e o económico, o domínio excessivo do executivo sobre os outros poderes do Estado numa democracia, fazem que a gente não pode culpabilizar ao juiz ou à justiça. O grande problema é a promiscuidade que nós temos. E enquanto nós não separarmos, enquanto nós não dermos a autonomia necessária aos vários poderes que o país criou com a Segunda República, nós estaremos sempre nesta confusão e nesta incapacidade, no fundo, de alinhar para o Estado de Direito que pode garantir, e quero insistir sobre esta palavra, a paz. Porque a Segunda República é filha da busca da paz. E quando digo paz, não me refiro só à violência de armas, mas às violências, as suas diferentes maneiras de se manifestar. A violência política, agora temos escrutínio daqui a bocadinho de novas eleições, a violência social. Gandhi dizia que a maior violência que podemos praticar, acho que o Ramondir falou um pouco disso, é a questão da fome. E nós assistimos cotidianamente
um mar de crianças, de homens e mulheres da nossa terra que não têm uma refeição por dia, 2 refeições por dia. Nós temos muita gente que não tem aquelas condições mínimas que permitem ao ser humano ser homem. E nós temos responsabilidade ou corresponsabilidade em relação a isto. A segunda questão que me foi feita, o senhor estava ali atrás também, dizia nós temos que acordar de manhã e correr atrás da própria vida para justificar a corrupção. É verdade que nós temos que acordar de manhã e correr para a própria vida. A corrupção, o que aconteceu e acontece em Moçambique, pegamos das dívidas ocultas, é extremamente grave. Porque o país vai se endividar por anos e anos, a nossa reputação como país, etc. Mas o mais grave não é isso para mim. O mais grave é que nos últimos 20, 25 anos, nós dissemos aos jovens que a melhor maneira de conseguir a tua vida não é estudar, não é trabalhar, não é correr atrás da tua vida, como alguém disse aí atrás, é o malabarismo. São as boladas, é um engano. Até muitas vezes, ninguém está me ouvindo aqui na mesa, né? É entrar em organizações não governamentais, é criar ONGs, é criar a sociedade civil. A única maneira de conseguir a própria vida, estudar. A gente compra notas, a gente compra o professor. Se eu sou de uma boa ONG, ganho em dólares. Se eu entro na Frelimo, tenho mordomias, diretor disto, ministro daquilo. Mas a ideia que a conquista do nosso futuro como indivíduos, grupo e sociedade passa pelo sacrifício, o trabalho e a abnegação, é alguma coisa que foi metido de lado. Então o nosso grande problema nos próximos 50 e 100 anos é redar uma moral individual e coletiva. E isto vai ser um problema. Como convencer a nova geração que é preciso acordar de manhã como as nossas mães, ir para Machamba, ir cultivar, fazer sacrifício, ir estudar, e que só a preço de sacrifício, trabalho, abnegação, esforço, etc., a gente pode obter resultados. Este é um problema moral que vai ser muito difícil a fazer face, porque a tal corrupção, as tais mordomias, as tais boladas, entram a fazer parte do nosso DNA como indivíduos, como sociedade. Terceira coisa, senhores, eu não falo da Terceira República, eu falo da Terceira Via. Eu falei da Primeira República, falei da Segunda República, mas falei da Terceira Via. A palavra Primeira República tem a ver com a Revolução Francesa. Quando a Revolução Francesa, de História e Monarquia, chamaram isso a construir a Primeira República. E sempre que se mudava a Constituição radicalmente, falava-se da passagem de uma república para outra. Então tivemos a Primeira República, a Segunda República, porque mudamos a Constituição. Eu não sei se vamos querer mudar a Constituição. Não sei se vamos querer radicalmente mudar a estrutura portante do nosso viver em comum. Que é a carta, vamos chamar assim, diretora. A única coisa que eu estou a sugerir, ou que estamos a sugerir, é que nós tivemos uma via, foi uma via socialista, escolhida nas circunstâncias da época, e que nós tivemos valores importantes, a justiça social. Tivemos algumas incongruências, levadas pela história, até porque não, por erros cometidos a nível interno. Optamos numa segunda via. Eu digo, em cada uma dessas vias, nós tivemos valores positivos. Mas muitas vezes deitamos fora o bebê com água suja. A ideia é como recuperar estes valores. Se isto vai ser uma Terceira República, se isto vai ser uma emendas constitucionais, não estou preocupado com isso. Como é que isto vai se fazer? Não sei. Tenho receitas? Não tenho. Eu fiz uma distinção. Os profetas têm valores que são revelados. Os filósofos têm utopias. E a única materialização da utopia dos filósofos é que tenhamos uma maneira ecuménica de pensar. Eu estou a sugerir uma linha, mas ela exige que todos nós tenhamos uma contribuição a dar para encontrarmos um caminho alternativo. Muito modestamente, o que estou a sugerir é um caminho que podemos trilhar para não continuarmos neste criticismo. Aquilo foi mal, que houve erros no passado, sabemos. Que a corrupção, alguém não sabe. O que nós não sabemos é o que fazer para sair disto. Então o que eu chamo a terceira via é um caminho encanalado. Como fazer isso? Não sei, senhores. Não sei. Não tenho receita, não sou profeta. Mas tenho a certeza que se todos decidíssemos que... Uma vez eu fiz um discurso, uma conversa, permitam-me só dizer isto, eu vou ser rápido. Eu tive uma conversa com alguém e eu dizia assim, vocês sabem o que é que nos falta? Irmos ao estado da Machado.
Não para ouvir Samuel Machado falar porque não está, mas para olharmos uns para os outros, assim, nos olhos. Dizer o que é que nós queremos mesmo. Nós queremos mesmo esse abuso que está a acontecer nas nossas vidas. O que é que nós queremos mesmo? Então quer dizer, se formos metaforicamente o estado da Machado, olharmos nos olhos, olharmos para a nossa história, olharmos para o país como está, para o povo como está, vamos encontrar uma solução. Eu solução não tenho. Mas eu sei que nos olhos de todos nós podemos descobrir uma solução. Isso vai depender da nossa locomoção. Sermos capazes de ir para a história da Machado e olharmos nos outros olhos. A última pergunta é perguntar se a Frelimo convida-nos. O professor Oscar Monteiro é membro da Frelimo desde anos. Nós espiritualmente somos todos membros da Frelimo. Eu não tenho nenhum cartão da Frelimo. Tá bom? Eu não tenho nenhum cartão da Frelimo. E faço questão de não tê-lo. Não me perguntem para quem eu voto, porque não vou dizer. Mas é uma posição... como eu vou chamar isso? Estratégica, política, filosófica. Não sei como vou chamar isto. Mas também não tenho o cartão da Renam. Também não tenho o cartão da MDM. E não tenho nenhuma intenção de fundar um partido. Nunca vou ser governante ou ministro. Eu sou filósofo. Por que eu faço isto e digo isto para vocês? É que quando os pés querem fazer a função da mão, é como pegar num basquetista e meter a jogar futebol ou vice-versa. Vai cometer as neiras. A função dos filósofos é pensar, ajudar a pensar, abrir caminhos. Tá? Não é ser convidado pela Frelimo ou a Frelimo fazer o que eu penso. As pessoas sabem o que a gente pensa. Eu até fui convidado ultimamente num encontro dentro do partido do Frelimo e fui lá dizer o que eu pensava. Com modéstia, com simplicidade, sem nenhuma pretensão que as pessoas façam o que eu digo. O que eu digo é uma proposta, entre muitas propostas possíveis. E aqueles que têm a função de decidir, vão escolher entre muitas propostas, ou adicionar propostas diferentes para encontrar o caminho. O mais importante não posso ser eu. O mais importante não podem ser as minhas ideias. O mais importante é o objetivo que nos traçamos. E estes objetivos comunitários, coletivos, para ser feitos, têm que ter a energia e a participação de todos. Mas participar significa muita modéstia. Pensar que o que eu digo tem a sua importância, mas não é necessariamente o mais importante. Eu digo isto para vocês, porque muitas vezes a gente pensa, alguém perguntava, mas um filósofo pode ser bom governante. Não! Não é a função dele. A função dele é outra. Eu estou a fazer a minha função. E não tenho nenhuma outra pretensão senão ocupar bem o lugar que eu tenho. Que é este. Esta é a minha função. E eu digo isto para vocês porque muitas vezes eu vejo nos olhos das pessoas que vocês querem as mesmas coisas que vocês criticam. Que vocês estão em luta para ocupar os mesmos lugares, para refazer a mesma coisa que a gente está a tentar criticar sistematicamente. Então sim, a Frelimo de vez em quando convida, mas quando me convidam a mim não vão lá para obter o que ele... Não vou apoiar ninguém. Uma vez fui, quando o presidente Guebuza ainda era presidente, fui à presidência da República e naquelas coisas, discussões fazia uma vez por mês. E eu fui lá, quando cheguei lá, primeiro a senhora não me queria deixar entrar porque não tinha fato e gravata, e depois, quando começou a conversa, o presidente Guebuza estava muito habituado que as pessoas falassem muito bem dele, e eu fui lá não para falar bem nem mal, para dizer o que eu pensava. Só que o que eu pensava não coincidia com o que ele fazia. Então entramos numa espécie de discussão um pouco... Mas quer dizer, a nossa função é fundamentalmente esta. Mas sempre no espírito de participar na construção de alguma coisa. Permita-me dizer isto agora. Eu estou a acabar. Pessoas que a Monteiro que temos falado muito. Vocês são muito mais jovens do que nós. Chega um momento na vida que a gente olha a retrospectiva. A gente olha o que é que foi a nossa vida, em que é que nós participamos, em que é que nós contribuímos. E você pode ter muitos zeros na sua conta bancária, o que vai ficar, de facto, é aquilo que você fez e contribuiu para o crescimento do bem comum. É o sentido de participei por esse testemunho, penso, não é? Ok, paro por aqui. Por favor, não façam aquilo que critiquem. Pensem que vocês têm valor, têm vossas necessidades, têm que realizar-se como indivíduos, mas é preciso meter o acento
Não sempre e sobretudo no indivíduo que vocês são, mas na comunidade moçambicana que vocês pertencem. Ok.